E então aconteceu que no segundo 1023º ano do governo dos juízes, o Membronita pensou, e estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o MembroPod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O episódio de hoje foi gravado em 2023, em 12 de setembro de 2023. Foi uma conversa que eu tive com o Paulo Sena. Ele tem o canal dele no YouTube e a gente conversou um pouco sobre o mormonismo. Vou estar disponibilizando aqui no meu canal também. Bora lá! Boa tarde, gente, tudo bem? Aqui é boa noite. Talvez no Brasil seja boa tarde, eu tomei o grog hoje, mas devido a algumas vacinas, não foi porque tomei cerveja, não tomei nada, não é isso. É que eu tô no processo de respeito em relação ao tempo de convivência onde eu tô hoje. Então, o Ozzy sabe que eu tô falando, que sair do Brasil, quando a gente vai tirar a documentação, a primeira coisa que eles pedem é vacina, exame de tudo quanto é jeito, exame de cabelo, exame do dedo, enfim. Saiu do Brasil, como todo mundo sabe, eu tô em Washington. Quando a gente sai do Brasil, a gente passa por um processo de adaptação, né? E biologicamente eles estão certos de fazer algumas exigências, né? Tomei a quinta vacina do Covid-19 hoje, né? Quinta, acho que vai vir 6, 7, enfim. Mas eu peço muita desculpa, fiquei meio desaparecido do canal, para quem todo mundo que acompanha, mas foi devido ao custo da vida. Esse queridão que tá aqui é o Ozzy. Ele é muito mais inteligente na internet do que eu, muito mais vivo na internet do que eu, sabe fazer mais coisas. E a gente não vai perder tempo, porque o tempo dele é escasso. Eu conheci ele no canal da Vânia, eu não conheci ele pessoalmente. A gente tem algo em comum, que ele gosta de viajar, né? Se você entrar na rede social dele, você vai ver que ele é. Então, eu sou turismólogo há 6 anos, né? Então, eu sou gay, então para mim é interessante o perfil. E eu algo comum de ser ex-membro da associação que eu frequentava antes, né? Que eu fui durante os 18, 17 anos, né? Então, o Ozzy é casado, tem filho, né? A esposa dele é brasileira, não é isso, Ozzy? Sim. Então eu vou deixar o espaço dele, porque tem uma coisa no perfil seu que é muito interessante, que é a questão de não estar sozinho na saída da associação, né? E tem uma história por trás disso, né? Aquela coisa da coragem de dizer, a coragem de eu vou sair. Eu vi acho que algum depoimento teu que foi na hora de você falar que você queria sair, que você ficou preocupado com ela, da sua esposa, e Sim. ficar. Aquilo é muito rico de informação, porque algumas pessoas que não estão solteiros, que não são solteiras, que não são divorciados, né? Como no meu caso, né, eu sou divorciado e agora casado de novo, encontra dificuldade. Então, acho que muita gente viu aquela passagem sua da coragem de falar, né? Ele é do sul do Brasil, então, e não tem a coragem que você teve. Então, aqui, Aliás, você saiu faz quanto tempo? olha, eu tô no Rio de Janeiro, em São Paulo, eu fiquei 9 anos, mas eu saí praticamente em 2008, não, desculpa, perdão, não, 2010, 2009. Eu saí entre 2008 e 2010, porque eu fui quicando, entendeu? Quando eu me divorciei em 2011, né? E quando eu me divorciei, eu já estava fora da igreja, entendeu? Há 2, 3 anos. Então, eu acho que sair da associação é um processo. Para algumas pessoas é muito fácil. Para mim, não foi tão fácil, porque eu tive que me desvencilhar de algumas coisas, alguns comportamentos, algumas amizades desapareceram. Então, não foi história da igreja? Não entendi. Foi história da igreja que te pegou ou não? Eu acho que eu cansei, eu sofri um processo de estafa durante meus últimos meses
que eu não tinha esse cabelão, né? Que eu não podia ter cabelão, Um processo desgastante. Eu acho que ter sido bispo há alguns anos foi meio que tirar o véu da coisa. Na verdade, eu já sabia que a doutrina era uma doutrina que não fazia o menor sentido, não tinha a menor lógica e não tinha o menor princípio de razoabilidade, e não tem sentido algum. Mas o meu mérito, na verdade, foi assim, eu acho que você percebe isso. Para educar uma criança, você não precisa aplicar ela a um sistema religioso. E eu não vim da base, eu não vim de uma família mórmon, entende? Eu já vinha lá de uma estaca problemática, eu já vinha lá do Nordeste, então eu já tinha um conceito pré-definido do que eu queria, do que eu sabia, do que eu era, do que eu não era, etc. Mas, assim, quando você adentra a associação, eu tenho uma impressão, eu não sei se você vai concordar comigo, que é vendido para você uma ideia mentirosa. Aquilo que os missionários pregaram na minha casa não existe. Aquilo é uma ideia mentirosa. Aquilo é uma ideia macabra. Então, eu fui pioneiro na minha cidade, né? Fui um dos pioneiros da minha cidade. E eu juntei pedrinhas. Você sabe quando você anda pela beira da praia e você começa a juntar conchos, juntar pedrinhas? Só que eu fui juntando e durante o processo dos anos, isso chegou aos extremos. Então, assim, várias questões de ética, de moral, de respeito. Eu sou uma pessoa que trabalho com o ser humano, eu não sou adapto ao racista, ao sexista. Tem gente que gosta de ser sexista, de ser racista. Então, tudo isso eu sabia. Então, e tem outra característica que eu acho que foi uma coisa que eu percebi durante ver os seus vídeos, que eu acho que eu me identifiquei muito, porque, assim, quando você é muito indagador, você sai, você não fica. Quando você lê muito, quando você estuda muito, quando você lê muito, e você começa a se fazer um monte de pergunta, você chega a um questionamento. O que eu estou fazendo aqui? Qual é a diferença que está fazendo na minha vida? Entende? Trabalhar de graça, trabalhar de sol a sol, porque trabalhar para a igreja, você trabalhar de graça de sol a sol para algumas pessoas. Então, estresse, nervosismo, eu tive todos os ismos que você possa imaginar. Se você voltasse no passado, você nunca teria sido membro. Não. Se você puder mudar, nunca teria sido membro. Não. Exatamente pelo fato de terem me vendido a ideia, de ter vindo de uma família um pouquinho desestruturada, para não ofender os meus parentes que estão no meu canal, entendeu? Você tem família na igreja ainda? Não aceitaram. Porque meu pai, Deus me livre, minha mãe é o problema da indagação, né? Você dá um livro para minha mãe, ela vai ler. E depois ela vai perguntar para mim. Então, a gente não é nós não somos o se ensina não, aquele cabeça. Eu demorei 3 anos para me batizar, quase 4 anos para me batizar, primeiro por causa da idade. Eu comecei muito cedo. Eu comecei com 11, 12 anos a pesquisar, a olhar atrás. E por opção própria, eu não queria me batizar. O que eles chamam de você não consegue ter um testemunho, entendeu? E eu tinha muito amigo católico, meu pai é judeu, eu frequentei sinagoga, então eu tinha outra versão da vida que não era a versão das pessoas que estavam ali. E tem uma diferença que faz, eu não sei você foi criado na igreja. Eu fui o primeiro dançarino de trio elétrico do Carna Belém, com 14 anos. Então eu fazia dança, eu estudava dança, entendeu? Então, assim, era um choque. Quer dizer, o que aquela pessoa louca tá fazendo aqui? A tieta do Agreste na ala, né? Digamos assim. Então, eu não entendi algumas frases lá no início, sabe? Mas o que te atraiu mais na igreja? Olha, tem muita gente que fala besteira a respeito disso. Até parente meu me fala muita besteira que eu não vou falar aqui, que é ofensivo. Vou te ver pessoalmente, eu te falo. Mas, na verdade, assim, tudo é espiritual. Tudo é espiritual. A ler um livro muda a forma que você pensa, a forma de comportamento. Eu fazia um curso de literatura, na época eu estava entrando no Cefet, no antigo Cefet, na escola federal, tentando entrar
E eu tinha uma amiga que dizia assim, ai, tem 2 caras que estão perturbando a minha casa todo dia, tem pensando em me converter, 2 pastores. Você quer o livro deles? Ela me deu o livro, né? Aí eu peguei o livro e fui ler. Aí um dia a gente teve uma festa na rua, uma festa tipo, uma festa que faz, como chama isso? Uma festa que tem uma banda no meio da rua, tipo, um show. E era até de reggae, era da Dona Mary, né, e do Pater Benson, que aliás hoje está em São Luís, né, foi visitando São Luís. E aí eu vi 2 missionários passando perto do palco, perto do espaço da Dona Mary. É uma regueira famosíssima, jamaicana. E aí ela falou, ó, é aquele ali, ó. E aí eu desenrolei, eu que perguntei para eles, porque eles estavam perdidos na cidade. Tinha 5.000 pessoas, eles não sabiam como chegava em casa. Eu falei, olha, eu posso te dizer que por ali você não pode, por ali você vai ver um monte de maconheiro, por ali vai ter ladrão, então... Aí eu fui deixar eles perto da casa dele. Ele foi meio áspero comigo, ele era de Curitiba, ele foi meio curitibano comigo, sabe? Aquele estilo, sabe assim, quem é esse cara, né? E aí aí ele pegou meu endereço, foi lá em casa. Na verdade, eu acho que toda boca que fala de Deus, seja em qualquer fé, em qualquer religião, ela é positiva. E eu acho que o grande lobby da igreja é usar o nome de Jesus Cristo. E isso derruba qualquer pessoa que é incrédulo, né? Que é de uma igreja, uma religião. Eu já vinha de um movimento social, eu conheci o bairro. Então, eles precisavam de ajuda para conhecer pessoas, as pessoas não abriam porta para eles. Aí foi. Então, aí fecharam a área, ficamos 3 anos sem ninguém na área. O presidente da missão fechou a área, porque disse que tinha contaminação de água, né? Os missionários estavam passando mal, os missionários foram retirados. Quando os missionários voltaram, era outra missão. Era a missão Recife, depois virou Fortaleza, que depois virou Belém, que depois virou Teresina. E aí eles estavam procurando lugar para morar, então teve muita coincidência. Eu tenho o costume de dizer que a igreja não faz mal para as pessoas, ruim, na fundamentação, na ideia de que não fuma, não bebe, não apronta, não faz isso, não faz aquilo. Ela apenas toma conta da tua vida 100%. Então eu fui para São Paulo com a bendita caravana de 5 dias, 6 dias de caravana, que eu já não faço isso nem para fazer piquenique. E aí foi desenrolando, depois eu fui para Curitiba, fui para São Paulo e eu fui pesquisando. E pesquisando. Mas assim, eu não voltaria, jamais. Porque primeiro que depois de um determinado tempo, eu chamo isso de palito de fósforo queimado. Eu sou um palito de fósforo que não deu certo e que queimou. A minha vida lá queimou. Então eu sempre fui aquela pessoa que olhava o discurso do que o cara estava falando e queria saber de onde ele tirou aquilo. Então, era o indagador. Tive um conflito muito grande com 3 primeiros bispos, porque eles diziam que se eu não quisesse me batizar, não precisava frequentar a igreja. Eu falei, tá bom, mas eu não quero me batizar. Porque tem isso também, né? Se você não se batiza, eles te deixam de lado e pedem para você se retirar, né? Aí eu reconheci algumas pessoas do bairro, e demorei. Eu fui me batizar depois de 3, 4 anos por uma sequência de eventos, de coisas que aconteceram, né? Eu peguei um missionário na rua que sofreu um acidente. Eu lembrando, vou ler o texto hoje, lembrei de você. Que o nome dele era Ozzy. Eu lembro o nome dela é Ozzy, lá em era Missão Fortaleza. E aí eu parei o carro e botei e levei ele para o hospital. O nome dele era Elder Ozzy. Tanto é que quando eu vi seu nome, eu pensei, meu Deus, será que é a mesma pessoa? Eu nunca mais consegui ver esse rapaz. O lado desumano, o lado cruel, o lado frio da igreja, o lado sofrimento, o lado de torturar pessoas, porque você obrigar uma pessoa que está casada com você a ficar lá dentro da igreja é uma coisa chata, é uma coisa desagradável. E aí eu fui... Porventura, o último palco, que eu chamo da igreja um palco, né? Porque aquilo é um circo. O último palco foi o Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro eu falei, não dá mais. Eu sabia que eu ia ser desobrigado, eu sabia que tinha gente que não gostava de mim na igreja, eu sabia
que eu incomodava, eu sabia de tudo. Eu tinha noção exatamente que como bispo eu não agradava todo mundo e que uma hora, então, na última vez que eu pisei meus pés dentro de uma igreja SUD, eu fui lá, subi e falei sobre a misericórdia de Deus. Embora eu desci do púlpito. Gente, muito obrigado. E agradeci, saí pela porta e nunca mais voltei. Essa foi a minha história. Uhum. Entendeu? Mas eu queria ouvir você, porque aquela história que você falou, até hoje tem gente que me pergunta, né? Mano, você já viu o texto do Oz, o vídeo do Oz? Porque você pensa que não, mas você tá fazendo muita diferença na vida das pessoas. Principalmente no Norte e Nordeste. Eu não sei se você sabe disso, ou acompanha teu canal, que você deve ver da onde tá vindo as clicadas, né? Uhum. Entendeu? Ele tá no ponto de ônibus, coitado, uma hora dessa. Do trem aqui, ó. Se fosse no Brasil, você não estaria aí, não. Mas tudo bem. 1h da manhã, né? E não, ela, não ia e a sua 10 minutos. esposa? Sua esposa, como é que ela tá hoje? Como é que ela toca nesse assunto? Ah, ela tá tranquila, né? É que já faz 6 anos, né? Ah, você faz menos do que eu, né? Eu pulei de 2011 para... Eu vou ter quase o triplo do seu, entendeu? E assim, o que acontece? Quando você fala as coisas, você coloca de coisas de forma muito irônica, de uma forma muito engraçada às vezes, né? Há um contexto ali. E na questão dos filhos, como é que vocês conseguiram? Vocês têm filho, né? Sim, 4. Como é que vocês conseguiram concatenar? Então, os primeiros, eu acho que o primeiro ano foi mais difícil, o segundo ano ainda estava meio engrenando, acho que do terceiro em diante meio que ficou no passado, ficou bem no passado, então... É porque eram crianças novas ainda, né? Não era 9, 10 anos, não era... Né? Não, essa foi a nossa vantagem. As meninas gêmeas tinham acabado de fazer 8 anos, se batizaram, mas os outros eram menores, então não foi um impacto tão grande, não. O ruim é adolescente, né? São quantos? São 4. 4. Você foi missionária? No Rio de Janeiro. Rio Norte ou Rio? Rio normal, Rio. Ah, então. Ah, tá, ok. Entendi. Foi 2005, 2007. Ah, não. 2005, 2006, 2007, 2009. Então eu ainda não estava no Rio de Janeiro. Cheguei no Rio de Janeiro bem recente, 2001. Eu cheguei a 2000, foi. Então, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, você já estava lá, né? Você falou 5. 2005. Então você pegou Barreto? Eu paguei o Brinton, foi depois do Barreto. Ah, eu estava no Rio já. Eu já era bispo já na época, então. Então, é meio ambacê, né? Meio complicado essas coisas. Porque eu tenho uma impressão que a Vânia, você... Eu tenho uma certeza, assim, que a maioria que passaram pelo Rio de Janeiro, eu acho que, pelo menos os que eu conheço, 48% não permanece. Tem alguma relação do que vocês viveram no Rio de Janeiro com a saída de vocês ou não? Ah, eu acho que não, acho que é meio aleatório. Meu cunhado fez no Rio, eu tenho vários amigos de Curitiba que fizeram no Rio também, que estão na igreja ainda. Tem alguns sim que saíram, sei lá. E qual é a reação que você tem em relação à tua família hoje do Brasil? Que a família de vocês é bem grande, bem conhecida lá em Curitiba, né? Sim, somos 20 irmãos, né? Vixe, é muito. Não, vixe, eu digo que é muito, né? 20? Mas acho que quase todos não estão mais na igreja. É no Portão, não era? Vocês eram do Portão? A gente era do Boa Vista. Vixe, Maria. Isso aí, Boa Vista, ok. Entendi. Então, mas a maior parte dos meus irmãos não tá na igreja mais. Acho que tem uns 3, no máximo 4, que são membros da igreja ainda. Uns 8 vieram para Inglaterra, então desses aqui acho que ninguém é membro mais. Vocês eram do bairro de Santa Cândida, não é isso? Da região de Santa Cândida. A gente é de Colombo, a cidade metropolitana. Sério? Eu morei em Colombo. É? Eu morei. Morou em Colombo? Morei em Colombo. Morei.
Nome da minha rua era Rua Buenos Aires, nunca esqueci. É que eu dividiu, né? Boa Vista dividiu há muito tempo, né? Já faz tempo já. Tem uma capela bonita naquelas bandas lá. Enfim, Sim, tem. eu morei em Colombo. Eu morei em Colombo e dividi apartamento durante 6 meses com uma pessoa lá em Colombo. Que bairro que era lá? Que unidade? Olha, eu prometo que eu vou te procurar. Prometo que eu vou te. Porque você ia pra igreja lá? Não, já não tava mais. Não, porque na verdade eu fui dividir apartamento com uma pessoa que desertou, né? Que era desertor. Aham. Tinha passado pela minha casa. Eu fui fazer uma especialização na Aliança Francesa de Curitiba. Aí fui fazer a prova e acabei passando. A Aliança Francesa de Curitiba na época era a mais forte que tinha no Brasil. Fui fazer especialização no idioma. Mas ele tinha sido excomungado da igreja lá em Belém mesmo na época, mas continuamos amigos, continuamos referências. Acabei virando padrinho do filho dele e aí também não vi mais, mas aí depois eu soube que ele teve alguns problemas de ordem cabeça. Era o conhecido Helder Matias. O nome dele que eu conheci ele é com Helder Matias, né? Ricardo Matias. Mas se afastou, eu não sei mais notícia dele. Ele teve problema com uma depressão de coisa profunda mesmo, coisa bem, bem complicada, né? Ele viu então ele tinha um trauma de família, enfim. Mas foi uma experiência fantástica. Viver em Curitiba e ter a experiência do Sul é muito importante para quem quer estudar no Brasil, né? A Universidade Federal do Paraná é muito boa, o Instituto Federal, na época era o Cefet, né? Do Paraná, para entrar numa guerra. Mas eu não entrei nem no Cefet, nem na UFPRE, eu entrei na Aliança Francesa. E eu tenho uma lembrança muito boa de Colombo. Hoje eu não sei notícia, não sei como anda, não sei o que vive. E tem muita gente de Belém que migra, que tá aí no sul, né? Faz quanto tempo que você não vai na sua terra? Eu fui em 2021. Eu tô 5, 6 anos aqui. 5 anos? Eu fui uma vez só pro Brasil. Sei. Tá. Então, você acha que quando você voltar, a relação dessa família lá, você acha que o fato deles saberem que você não tá na igreja, você acha que não vai fazer dor nenhuma, ou você acha que isso já tá resolvido? Você diz assim, meus pais? Família em geral. É porque acho que da minha família são só meus pais que são da igreja e 2 irmãs. O restante não é. Mas não, a gente já conversou sobre isso, né? Acho que é um assunto meio que resolvido. Sim. Tá. Qual é os conselhos que você daria para uma pessoa que nasceu no seio da igreja, casou, né? Casou, teve filho, e tá com a dificuldade de dizer para. Esse é o ponto que eu fiz que tá com aquela mesma problemática, aquela dificuldade que você superou em relação a dizer ou falar para o cônjuge: eu não quero mais, eu não vou mais. Não, eu sei que isso aí é uma dificuldade bem grande, se não é a maior, para muita gente. Uma das. Todos, né? Sim. Não, para mim, eu não tive muita dificuldade, mas isso sou eu, né? Acho que cada um mede... Reage à sua régua. A sua régua, né? Para mim era assim, eu comecei a visualizei tudo lá na frente. Então eu pensei, se eu continuar indo para a igreja, mas não tem nem como considerar essa hipótese, porque depois que eu descobri, né, a história da igreja e cheguei numa conclusão sobre a igreja, eu pensei, como que eu vou domingo e eu vou ficar fingindo que eu acredito? Vão querer me dar chamado e eu vou aceitar, eu vou negar, como é que vai ser? Daí eu começo a pensar em tudo, né? Eu vou batizar meus filhos, eu vou fingir que eu tô, né, usando meu sacerdócio, eu vou começar que tem muita gente que faz isso. Mas isso aí não tem nada a ver comigo. Eu não é o seu perfil, né? Pois é. E daí eu pensei, não, cara, não vai ter condições. Então eu pensei, não, a única saída realmente é falar pra minha esposa que eu não vou mais ser membro. E sim, considerei, pensei, cara, tem uma grande chance, né, de acabar, né, com o relacionamento. Mas
mesmo sabendo disso, eu pensei que eu ia fazer de tudo para que não acabasse. Né? Então eu pensei, né, da mesma forma que foi muito difícil eu sair da Ah, igreja, né, eu descobri todas as coisas, foi um grande sofrimento. sei. Eu pensei, não, eu vou sair, não vou Hum. continuar, não vou obrigar o resto da minha família a sair, mas eu vou fazer de tudo para que o relacionamento continue fluindo, mesmo assim. Porque eu ouvi uma Era o que estava na frase, minha mente. eu vi uma frase de uma pessoa que viu o seu vídeo, e eu vi uma frase, eu já tinha ouvido ela várias vezes quando eu estava lá, eu tinha, sabe, escutado. Eu só estou casado com você porque eu estou na igreja. Eu vi essa frase. Eu Uhum. ouvi muito ela dentro do bispado. Aí eu ficava pensando, eu também não posso, como líder, me meter no relacionamento de uma pessoa que diz uma coisa dessa, né? Porque meu Uhum. caderno aqui tem umas frases clichês que são muito comuns com quem está suportando. Qual foi a coisa mais antiética que você viu que você estava lá? Tem Antiética alguma que eu vi na uma igreja? coisa assim que você vivenciou e que você disse assim, isso não sou eu. Eu não tolero isso. Qual foi a coisa mais difícil? Não, eu não lembro de ter visto nada muito grave, não. Hum, E isso assim, né? Eu trabalhei no templo, trabalhei na estaca, mas eu não vi nada assim de gente fazendo alguma coisa muito grave. Era aquilo, às vezes gente pegando mais comida do que devia no armazém do bispo, coisa assim. ou não pegando, ou não autorizado a pegar, né? Não sei, mas nada assim vindo da liderança, eu não lembro de ter visto nada, não. Me diz uma coisa, o fato de ter ido para Londres ajudou vocês terem convivido, vocês terem continuado a viver como casado, ou isso não teve nada a ver? Eu digo, não, o fato de ter saído do núcleo ali, do meio familiar. Ah, eu acho que pelo menos uns 50% ajudou. Eu pensei nisso, sabia? Eu pensei nisso, que o fato de ter saído tem ajudado, ter Aham. ajudado. Vocês se conheceram na igreja, foi isso? Sim, E ela, o que que ela ela... era. Ah, A gente era criança da mesma primária, berçário. caramba, meu, lá do chão, né? Eu digo lá da raiz, né? Aham. Porque assim, é uma coisa que eu não a conheço, mas é uma coisa que eu percebo é assim, se A vai sair e B aceita sair, é porque isso já estava rodeando vocês, ao redor de vocês também, né? Isso já estava meio que, eu acho que até na cabeça dela, né? Mulher é um ser esperta, né? Então, ou ela não chegou a perceber que ela não chegou a comentar isso, você, que ela percebeu que você estava querendo capar fora, sair fora, ou não? Da igreja? É. Ah, não, foi bem rápido. Foi uma rasteira. Porque na verdade, se ela gosta de você, ela gosta de você. Ela não gosta de um ser criado dentro de uma instituição, né? Eu Dentro não de tava uma. planejando sair da igreja, eu não tava assim, né, tipo, descobrindo aos poucos. Para mim foi um choque de uma vez só. Eu vi uma informação, fui verificar, levei 2 meses estudando essa informação, cheguei numa conclusão e falei com ela. Você Né? pode Então, falar tipo, qual a informação foi? foi do livro de Mormon. Hum. Eu vi um vídeo falando que tinha erros no livro de Mormon. Eu nem estava querendo ver esse livro, eu estava Uma fita procurando coisas sobre cassete? o livro de Mormon. Uma fita Não, cassete? não, YouTube. YouTube, ok. Entendi. Foi 2017. É. E E hoje? daí, E hoje, hoje como é que você considera o relacionamento de vocês? Que vocês conseguiram conviver, vocês conseguem conviver, esse assunto morreu, não fala mais nada, ou não toca no assunto, ou já era? não, tá tranquilo. Às vezes a gente fala sobre a igreja e tal, mas não tem aquele trauma, não. Hum. E a lembrança positiva, a negativa você disse que não teve nenhum. E a positiva do fato de ter vivido lá dentro? Não, informação assim negativa foi aquele sentimento de ter perdido um tempo bom da vida, né, dentro de uma, enfim, de uma mentira. Sim, e o positivo? Não teve. As Não, pessoas, né? As pessoas que a hum. gente conheceu, as experiências, por mais que fossem, né? Enfim, né, dentro da igreja, mas né, são experiências, é o que a gente teve, né, da nossa vida.
Eu acho que tem uma coisa muito, muito. Na verdade, o meu mestrado em neurociência me deu esse espaço. É assim. O que dá para perceber é que você não tem nenhum choque traumático. Entendeu? É um perfil extremamente, uma porcentagem muito mínima. Quando a gente fala com outras pessoas, quando eu converso com outras pessoas, eu sinto que as pessoas ficam meio afônicas, meio desesperadas, meio nervosas. Olha, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Por exemplo, Paulo Gonçalves trabalha com terapia, mas assim, ele sempre fala isso para mim, ele sempre diz assim, isso ainda me incomoda, mas você não, você parece que você relaxa. Parece que não, parece que você nunca foi da associação. A impressão que eu tive é essa, entendeu? De que assim não teve nenhuma batida, porque o que acontece? A associação, para não falar o nome eu falo o nome da igreja. O que acontece? A igreja é muito bem trabalhada, a igreja sabe fazer as coisas. E ela cria eu acho que deve ter um estudo científico muito grande para a captação de pessoas ali. Que vocês chamam de marketing, né? Além do marketing, existe algo que faz com que que algum determinado tipo de perfil de pessoa não consegue se evadir. Eu conheço pessoas que dizem... São 200 anos de experiência, né, e evolução, eles desenvolveram uma técnica boa. Não, técnica não, é um trabalho neuropsiquiátrico. É absorção mental, é abuso mental. Para vocês fazerem um abuso mental em um grupo, o indivíduo, para que ele faça parte de um grupo, você tem que trabalhar muito a questão do equilíbrio racional, da questão até da coloroterapia, que eu sempre indaguei a liderança da igreja, por que a igreja usa essas cores. Não sei se você sabe disso, mas a questão das cores na igreja, elas não são por uma questão de padrão, elas são por uma questão neurocientífica, que elas são capazes, por exemplo, se você chegar em casa, na sua casa, e você tiver uma casa toda preta, a lead cerebral, ela absorve isso como se você tivesse uma pessoa sozinha. Por exemplo, você se veste como você está se sentindo hoje. Entende? É uma coisa muito profunda. E a igreja utiliza as cores. Não sei se você já percebeu o branco e o preto na igreja, né? Percebe o branco e o preto? A plaqueta branca, preta com letreiro branco. A cor da entrada da igreja, a coloroterapia, né? É terapia da cor, usada por uma questão de maldade. A cor da igreja, ela é a cor única para absorção mental, né? Isso já foi dito por psiquiatra e por outras cores. Se você, por exemplo, falar em treva, você vai imaginar a escuridão. Se você pensar na luz, você vai pensar no azul claro e no branco, né? Então, tem uma questão da cor. E, aliás, isso é representado em cima do racismo, né? Isso foi transformado em cima de um racismo, um racismo preponderante dentro da igreja, né? Porque, por exemplo, você está na Inglaterra, né? Tem lugares que a igreja está que negro não entra. Inclusive na Espanha. Inclusive na Espanha. Em Portugal. Então, assim, tem uma coisa de... diferente de você, eu sabia dos erros, eu sabia da treta, eu sabia... A questão de repetição da frase, entendeu, Ozzy? Se você repete 1000 vezes, eu sou um bêbado, você se torna um bêbado. Entende? Então, assim, quando a gente percebe e a gente vê os seus vídeos, a gente olha, parece que não teve choque traumático ali. Ou se teve, tá muito minimamente escondido, né? Não foi uma saída tranquila. Dolorosa, foi bem né? longe de ser tranquila. Dolorosa, né? Então, assim, eu não sei quando você vai lançar esse episódio, mas os meus, eles já estão meio programados. Então, tipo, amanhã já tem um gravado que ele vai cair automático. E é o episódio que eu tô falando sobre a minha saída. Sim, então, isso chama a atenção de muita gente, né? Porque assim, Ozzy, o que acontece? A internet é aberta. Então, a gente está falando de uma associação que a gente conviveu dentro dela. Mas tem pessoas de outras que estão com problema do mesmo jeito, entendeu? Por exemplo, eu não sei, pediram para eu falar dos adventistas. Eu não posso falar, porque eu não convivi dentro deles. O que eu sei deles é mínimo. Mas o que me parece é que são os mesmos sintomas psicossomáticos. Sabe, uma coisa que eu vou te elogiar. Eu acho que, falando de doença psicossomática, de trauma, você não tem. A gente não encontra elementos. Até na Vânia eu encontro.
né? Se você vê os vídeos da Avante, você vê que ali tem um choque, e que, aliás, eu amo ela, ela sabe disso, é minha amiga, mas assim, ali tem um relacionamento que não foi igual ao teu, entendeu? Foi um relacionamento que quebrou, que depois veio outro, e ainda casou com outro membro da igreja. Olha o tamanho do problema. O primeiro episódio que ela lançou, né, sei lá, 7 anos atrás. Nossa! Sim, é muito triste, né? Porque representa o sofrimento que a pessoa passa quando ela realiza que não é aquilo. Eu até falei pra ela um dia, Oza, falei, minha amiga, pelo amor de Deus, aquele teu primeiro vídeo é filme de terror, é filme de tortura, porque assim, se você pegar a imagem dela hoje, se você pegar a imagem dela ali, que você tá falando dos primeiros, você vê um choque pesado. Eu conheci ela lá no início, lá quando ela era casada lá em Santa Catarina. Mas assim, eu só reconheci ela depois, de muito tempo depois. Eu não a reconheci naquele vídeo. A pessoa que eu conheci lá no sul não era aquela pessoa que tá no primeiro vídeo. Mas é o que eu tô te dizendo, a questão psicossomática, a questão da dor, né? Porque quando você tem um relacionamento com alguém, você há de convir comigo, quando você tá com um relacionamento com alguém, você coloca uma coisa que a gente chama de investimento emocional. Que é uma. Por exemplo, se você está me devendo $5.000, vamos botar $5.000. Você está me devendo, né? Há um desgaste, pô, um sofrimento. Mas quando tem uma perda emocional, quando tem a questão emocional, há um desgaste emocional e o investimento emocional ele está no meio, ele não tem como ser pago, né? Você não tem como dizer para uma pessoa, por exemplo, olha, você me traiu. Ah, desculpa. Não tem desculpa. Desculpa. Dentro da cabeça do cara, o cara realmente lá dentro. Então, existe um desgaste muito grande, né? E o investimento emocional em relacionamento, ele é gigante. Eu não tô falando mal de quem casou, não. Pelo contrário, Deus me livre. Não é isso. Mas o desgaste emocional de quem se divorcia dentro da igreja é de se jogar, é de suicídio. Porque assim, a pessoa tá lá e as pessoas sabem que a pessoa se divorciou e eles começam a fazer um levantamento de questionamento, começam a fazer questionamento do relacionamento da pessoa da pior estirpe. Então, o desgaste emocional e o investimento emocional, quando ele não tem o retorno, é gostar de alguém que não gosta de você. É mais ou menos assim, entendeu? Então, assim, como terapia, como reikiano, todos os dias eu ouço esse tipo de coisa. E eu percebo que existe isso de se dar, né? Você se dá para outra pessoa. Eu não gosto muito daquela frase cristã que diz uma só carne. Eu não acredito nisso. Uma só carne, né? Em síntese, entendeu? E aí eu percebo que o fato de você ser irônico, às vezes, em alguns vídeos, é positivo. Eu digo, cara, o cara tá tirando onda, o cara tá fazendo piada pra rir, né? Isso que você comentou. Você comentou sobre a pessoa passa por um julgamento dentro da igreja. Quando a gente saiu, eu perguntei para minha esposa, né? Eu falei, né, depois de alguns anos, como é que foi, né? Tipo, você sentiu alguma diferença na tua vida? Ela falou que a principal coisa foi o sentimento de leveza. Porque quando a gente está na igreja, a gente sente que a gente nunca é suficiente, né? Porque eu não vou estar junto com Jesus Cristo, Joseph Smith, Brigham Young, esse cara, né? Desse nível, eu sou muito inferior. Então, assim, você sempre se sente inferior, você sempre sente que, assim, que por mais que você faça tudo, você não vai ser aquilo o suficiente para chegar naquele grau. Então, ela falou, depois que a gente saiu da igreja, foi o mesmo comigo, a gente sente uma leveza porque você sabe que você não é culpado, que sempre você se sente culpado por qualquer coisinha, enquanto você está dentro daquela crença. Né? É que medo, culpa e vergonha, né? O medo, culpa e vergonha, né? O medo, culpa e vergonha. Entendeu? Mas depois que a gente saiu, assim, os primeiros 2 anos ela sentiu muita falta do social. É normal. Eu, assim, normal. senti também, mas ela muito mais, porque ela tinha, né, as amigas e tal, então ela sentiu mais falta do social. Mas depois de 2 anos passou, ficou tranquilo. Interessante. Cada pessoa tem sua história, né? E assim, é legal que vocês ficaram juntos, vocês têm as nenéns de vocês têm a vida de vocês, vocês fazem suas viagens, você faz seu corre, ela faz o dela, e enfim. Tem uma coisa muito
complicada na minha saída, porque assim, quando não sei você, mas quando você começa a fazer, por exemplo, uma faculdade de direito, sociologia, psicologia, que é as faculdades que não agradam a igreja no Brasil, só no Brasil, né? Só no Brasil. Direito, psicologia, sociologia e filosofia, você é tido como alguém que possivelmente vai ser um membro ativo, inativo no futuro, né? Eu tinha muito essa. Hum. Eu digo, nossa, você pensa assim do direito? Direito não é isso que você está pensando, não, criatura, né? Não, eu nunca ouvi isso aí na igreja, Tem, não. mas tem, mas tem, É, tem. bom, Olha, Oz, eu vou falar uma eu coisa sei para que se você. você vai estudar teologia, provavelmente, né, talvez a igreja não goste muito, né? Porque vai abordar muita coisa. Filosofia, talvez, mas Tem, eu nunca ouvi ninguém falar sobre isso. tem. Mas o que que acontece, Oz? Eu, olhando os vídeos seus da Vânia analisando e lendo de domingo para cá, eu vi bastante. Tem uma coisa assim, quando você entra num teatro, qualquer teatro de qualquer parte do mundo, você tem a entrada, a plateia, não é? Tem a parte de cima, né, que é os camarotes, tem o palco, o púlpito, tem o centro do teatro, tem a cortina, né, a bloqueador, né, e tem o fundo da cortina, né? Então a igreja é um teatro. A igreja é um teatro onde, enquanto você estiver embaixo, você não está incomodando, entendeu, Oz? Quando você estiver lá, Uhum. chamado membresia, faz a menor diferença. Você está no início, você está pagando dízimo, você está aceitando tudo que eles estão enfiando goela abaixo, etc. Mas quando você passa para trás da cortina, não é nem a cortina, é atrás daquele. Aí você começa a ver o que realmente você está fazendo. Por exemplo, eu só representei perigo depois que eu passei do púlpito para trás. Aí eu vi que aí você começa. Se você não tem um emocional equilibrado, ou você enlouquece, ou você sai correndo, ou você mata um. Porque eu já ouvi de tudo. Eu ouvia de tudo você imaginar. E tem uma coisa muito instigante, é assim, é saber do errado e se calar. Porque quem cala consente, né? Então, Uhum. eu acho que se eu não tivesse entrado no bispado, eu acho que até hoje eu ainda estava nos arredores. Eu acho. Mas assim, eu sou muito libertário, então não tinha condição de. Não tinha condição de aceitar, não tinha condição de. Você falou uma coisa que é muito fático, que é assim, quando você sabe a verdade, você não consegue continuar. Ou só se você é muito Você falou cínico, do teatro, né? né? Realmente, quando a gente está na igreja, quando eu estou fazendo os estudos no meu canal, né? Então A cortina, eu falo a cortina, não é a cortina. ah, Hum, sim, sim. Porque eu estou fazendo um estudo mais aprofundado do que eu tinha feito na época, né? Então, assim, estou pegando bastante detalhe agora, estou hum. produzindo os conteúdos do meu podcast. Sim, eu Mas assisto todos. eu pego materiais do site oficial da igreja agora e comparo com as informações que a gente pega em outras fontes. Sim, Antes, quando eu era membro, eu lia aquelas informações, cara, para mim era fato, né? O que a igreja falou é fato e umas palavras muito bonitas e não tinha por que eu achar nada de ruim ali. hum, Mas agora que eu sei das informações como elas aconteceram, assim, hum, documentadas direitinho, hum, sem ter assim como ter dúvida, hum. e aí eu leio no site da igreja ela falando de uma forma assim bem, aí a gente consegue ver, né? Tipo, agora que eu sei a informação, eu Sutil, né? consigo ver aonde foi manipulado, aonde foi escolhida a palavra certa para representar aquilo, para dar uma imagem diferente sem mentir tão evidente, né? Positiva, né? Uma Então, imagem positiva. é, Hum. aí é igual quando você sabe que eu fiz uma coisa de errado, e eu tô mentindo para você e você sabe, você só fica escutando, mas você sabe que eu tô mentindo. Então é Sim, engraçado, né, sim. ver essa situação. Eu acho que tem uma coisa que eu tenho toda sexta-feira do mês, durante 3 horas, junto com outra associação que era a Comunidade de Cristo, eu tô lendo os livros, as cartas de Emma Smith, né? Eu lendo os livros, né?
E eu ganhei uma coleção das cartas de Emma Smith, do livro, né, traduzido. A igreja comprou por quase não sei quantos milhões de dólares as cartas oficiais, que era de poder da Comunidade de Cristo. Só que a Comunidade de Cristo foi muito esperta. O que eles fizeram? Nós vendemos para vocês, mas a gente vai publicar o original. Entendeu? Ó, a gente vende, mas a cópia original é nossa. A gente dá é como se fosse uma Xerox, né? A igreja nunca publicou. A igreja nunca publicou. Você acredita em coisa dessa? Tipo assim, era uma história desse tamanho, das cartas dela lá falando. E tem um livro traduzido que a gente está estudando uma sexta-feira por mês, com uma pastora tal da Comunidade de Cristo. E tem uma coisa muito interessante, né? Ela, que era a mulher dele, ela chegou a dizer: tudo isso que ele está dizendo é mentira. Você está falando, está encaixando. Entendeu? Tudo isso que foi dito é mentira. A própria mulher dele está dizendo isso. Né? E ela foi lá: não, isso é mentira, isso nunca existiu. Nunca existiu 8 testemunhas, é tudo mentira. Ele não tinha só 3 mulheres, ele tinha 80. Aliás, vou te contar, viu? Joseph Smith, ele tomava algum remédio, porque um é complicado, mas 80, meu amigo. Pois é. Desculpa a ironia, tá? É ironia, porque quando eu li as cartas da Emma, a gente lê o livro, eu te mando uma cópia depois. Gente, que é isso? Que Viagra poderoso, que cannabis poderosa, né? Porque, aliás, ele usava cannabis, né? Logo te avisar que o cara usava cannabis. Cannabis, ou chamada pimenta caiena, né? Paper cayenne, né? Quer dizer, não sei lá o que, se ele usava alguma coisa dos índios, sei lá. Enfim, eu não duvido de nada desse planeta. Mas tem uma coisa que a igreja não publica para os membros. É os livros que estão em inglês. A estrutura da história da igreja em inglês. Outra, aliás, você está sabendo que o livro de Mormon agora vai entrar em outra fase. Não vai ser mais livro de Mormon, né? Você está ciente disso. Não tem mais livro de Mormon. Não está mais sendo publicado. Não, você viu? Não, eles vão lançar outro livro agora. Tem um livro agora que vai ser lançado agora. Que eu acho que eles vão tirar um pedaço positivo dos livros dos escritos de Emma Smith. Mas, enfim, é uma coisa tão louca, né? Porque você acaba lendo, instigando, lendo, e você acaba chegando a um confim de que aquilo nada é verdade, né? A única verdade, a única sabedoria. Mas eles são muito espertos. Eles devem ter uma estrutura muito boa para fazer análise de comportamento. Aliás, isso é muito antigo, você sabe. Essa coisa de concatenar ideias, de fazer com que o cara fique 2 anos, que há um problema de atrofiamento sexual de 2 anos, não sei você, eu já viu que você tem filho, mas tem gente que tem atrofiamento sexual depois dos 2 anos, né? E não tem libido. Isso é para poder segurar a cabeça do cara. Não é eu que estou dizendo, não é eu que estou afirmando. O que eu estou te dizendo isso são ex-missionários que estão com problemas sexuais até hoje por causa dos benditos 2 anos, né? Que dizem que a igreja, dizem que os elders são devotos de São Sebastião, que é aquele santo que vive com a mão para cima, né? Entendeu? Brincando, tá? Ironia. Mas então, ainda bem, né? Ainda bem que você conseguiu, você ficar por fora e tá bem. Eu acredito que sua esposa trabalha, tem seus filhos, você tá feliz, é um cara que passa positividade pra gente, é um cara que é do bem, mas seus vídeos fazem diferença, são busca do YouTube, isso aí você não tenha dúvida. Que bom. Não tenha dúvida. É uma pergunta que eu sempre gosto de levantar. Assim, o que você acha sobre a liderança da igreja? Então a gente sabe que tem essas informações e que é evidente que a igreja foi inventada, não foi restaurada. Você acha que profeta e os 2 conselheiros sabem disso e fingem? Ou eles tentam forçar uma fé a acontecer? Bem, ainda bem que você perguntou isso. Vamos lá. Eu acho, imagina só, um sistema político de um país. Vamos pegar o Brasil. Presidente da República, deputados, senadores e um tribunal, Superior Tribunal de Justiça. Você vai pensar que é ridícula a minha comparação. Na verdade, o profeta, ele é apenas um factoide de imagem. Ele é apenas alguém que está representando a associação.
Ele é apenas Uhum. alguém. Eu acho que ele não manda em nada. Ele não sabe, ele sabe e ele é corvil de muito banco financeiro e muita estrutura financeira. Tem muita Então estrutura. você acha que o profeta sabe que a igreja é falsa, e ele é conivente, e ele finge. Eu Finge acho ser que, profeta. por exemplo, eu vou te dizer, eu vou te responder essa pergunta, porque eu sei que alguém vai também pensar nela. Pensa bem. Eu financio a tua empresa, que você já teve empresa, você falou lá da sua empresa. Eu financio a Aham. sua empresa. E você é o dono do CNPJ. Quem manda mais, eu ou você? O É a que você pergunta. faz na minha empresa? Não, e você tem uma empresa Aham. X. E eu financio, eu invisto dinheiro, eu sou Ah, tá. lá. Provavelmente você manda mais, né? Aí eu Você não que faz quero, girar. aí eu não quero que você seja mais, eu não quero mais que essa empresa seja no teu nome. O que que eu faço? Eu tiro o dinheiro, Uhum. entende? Tem muito dinheiro investido, tem muito banqueiro envolvido na igreja. Tem muito lobby financeiro, sabe? Você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa culta. Quem manda no país não é o presidente da República, não é o STF. Quem manda são os empresários. Quem mantém a estrutura da igreja é o dinheiro. Enquanto Uhum. o dinheiro entrar e tiver a fazer a roda girar, você vai ser o líder, profeta, apóstolo, tarará, tão duro. A doutrina da igreja é uma doutrina que não tem lógica. Se você, ó, chegasse para mim e dissesse, olha, eu vou te provar agora que o livro de Mormon é verdadeiro, eu vou ouvir. Eu te dou 1 hora para você me provar. Você não vai conseguir me provar porque você não tem provas. Você não tem provas que aquilo é real. Se você me desse uma prova de que aquilo era real, eu me calaria. Mas não tem. Então o caso da igreja é assim. A igreja, ela na verdade, não é só ela não. A estrutura financeira da igreja, ela é suportada pelos investimentos que ela faz. Como é que eu estou te respondendo essa questão? Se a igreja dependesse, não depende da membresia, é pegar R$ 100 e transformar em 1 milhão. Eu investo, eu coloco na bolsa de valores, eu compro imóveis, eu compro terrenos, eu faço investimento. Isso faz com que a estrutura da associação ela não caia. Você está entendendo? Ela é uma empresa. Empresa é fria. Aham. Empresa não Sim. tem sentimento. Por exemplo, eu não sei qual companhia aérea tua esposa trabalha, nada, se é companhia aérea. Quando a empresa aérea ela quer te mandar embora, ela te manda embora. Ah, mas eu tenho um filho, tenho um marido, tenho quanto eu vou pagar? Prometeu. Ela não tem sentimento. Essa caneta aqui, ela não chora, entende? Ela não passa fome. Essa caneta aqui. Então, assim, tem muito. Ozzy, eu vou falar 2 minutos e vou te responder esse questionamento com uma coisa. Uma vez, há muito tempo atrás, eu tive com uma pessoa que a pessoa ela era investidor americano no Brasil. Sabe qual era o caso? Essa pessoa estava na minha ala, na minha última ala. Sabe o que a pessoa fazia? A pessoa vinha de São Paulo, ia para o Rio de Janeiro, tentar entrar em acordo com a prefeitura para os melhores terrenos, entrar em acordo e dizer, olha, eu compro isso aqui agora. Me diz uma coisa, eu quero comprar um terreno da prefeitura por 150 mil, vamos botar aí 1,5 milhão. Olha, esse terreno baldio aqui é 1,5 milhão. Você aceita? Lembrando que o terreno é na Barra da Tijuca, onde você deve conhecer. 1,5 milhão na Barra. Você acha que o cara não vai vender? Tem muito negócio no meio da igreja. Mas muito. Mas negócio Uhum. assim. Mas eu quero entender onde é a linha entre a fé e a conivência. Porque digam Tá. assim, eu Entendi. trabalhei na estaca, não sabia. O presidente da estaca, o Marcelo, por exemplo, ele foi presidente da estaca, não sabia. Então ele não era conivente, ele ia pela fé. Vamos dizer assim, um presidente de missão, talvez, ainda pela fé. Um 70, você acha que o 70 já sabe ou ele ainda está na fé?
um dos 12 apóstolos, ele tem que saber ou eles estão na fé? O que você acha? Sabe. Você sabe por quê? Vou te dizer por quê. Os 12, você acha que todos eles sabem? Eu vou te responder a tu e teu questionamento com uma coisa uma experiência minha. Quando eu estava na ala, eu fiz a entrevista para ser conselheiro da Missão Rio de Janeiro. Com Barreto, né? Que você pegou Barreto, pegou depois do Barreto, né? Tá, eu fiz. Beleza. Você sabe qual foi a análise que foi feita a meu respeito pro meu cargo? Foi puxar a minha capivara. Você sabe onde é que era a minha casa? Na zona norte do Rio de Janeiro. No Meia. Eu morei no Meia. Você conhece o bairro do Meia? Acho que você conhece. Tá bom, beleza. E o outro cara era de Curitiba, filho de uns 70. Você acha quem ficou com cargo? Ou você acha que ele vai vir de Curitiba para ser auxiliar na missão simplesmente por vocação? Ele não tem que morar, ele não tem que pagar. Você sabe quem é que paga a estadia dele? Você sabe, né? A associação. Você sabe onde é o Conjunto Marapendi, no Rio de Janeiro? Você sabe. Você não lembra da Barra da Tijuca? São Conrado, por ali. A igreja, ela investe pesado em quem mantém ela. Em quem sustenta ela. Então, quando eu fui para a entrevista, eu tive um mês de teste. E foi nesse mês de teste que eu fiz a denúncia para o Ministério Público dos desvios e lavagem da igreja. Você sabe que foi a cartinha que eu recebi na minha casa, né? Você sabe, a cartinha assim, muito bonitinha. Irmão, compareça à presença da área. Foi reunião, horário, tal dia, tal isso, aquele. Eu e o presidente da estaca. Sabe o que foi o infeliz falou para mim, meu presidente da estaca? Se ele continuar a fazer essas denúncias, o senhor e ele estão excomungados da igreja. Você sabe que quem pagou o pato foi eu, né? Digamos assim, sabe que a expressão pagou o pato. Então, assim, não tem nada de fé, não tem nada de humana, não tem nada de bom, não tem nada de positivo, não tem nada de solidário, não tem nada de humanista, não tem nada de intelectual. É para uns. A BAU, ela não é para todo mundo. Ela é para privilegiados e pessoas que têm sorte, né? Eu acho que foi você que disse que tem um parente na BAU, certo? Não é para todos. Você acha que é todo mundo que vai sentar na mesa do príncipe da Inglaterra? Não é, entende? Então, assim, é política. O que rola dentro da associação é política. Financeiro, e tem dinheiro, grana. Cara, você acha que um ser humano que ganha 45 mil reais e está dentro da associação, quando ele pensa que ele nunca mais vai achar um emprego de 45 mil reais, você acha que ele vai fazer o que da vida, Ozzy? Seja sincero. 45 mil reais no Brasil de miséria que é hoje. Ó, 45 mil reais estou te dando agora. Para você ser 70 autoridade diária. Você não vai aceitar? 45 mil reais. Morar na Barra da Tijuca. Andar de carro com a gasolina porque a igreja paga. E aí? Sim, e daí eles... Vamos dizer que eles pagam, o cara vira 70, e daí o cara acredita na igreja. E de repente o cara descobre que a igreja não é aquilo. O que você acha que acontece? Vamos dizer que o cara é sincerão, assim, ele quer viver a verdade. E ele vê que a igreja não é verdadeira. O que você acha que acontece? Ou ele finge, ou ele vira uma Fernanda Montenegro, para ser irônico, ou vira um Tarcísio Meira para fingir. Ou ele vai ser aquele sem vergonha que vai viajar com o nome trocado e vai para as Ilhas Caimã ou vai para Punta Cana com 3 ou 4 mulheres para fazer aquele belo daquele bacanal, ou então naquele hotel maravilhoso que é da igreja, né, o Marriott. Tudo montado, é um circo montado. Por que eu já te falei do início? Por que eu não agrado? Porque eu não tolerava coisa errada. Eu recebia cartas, documento que eu não tenho mais hoje, tá no Brasil, dizendo: expulse essa pessoa da sua ala. Essa pessoa tem que ser excomungada. Eu recebia. Ozzy, ninguém me diz. Eu vou falar para você, sabe o que é cereja no bolo? Já ouviu falar dessa frase, a cereja no bolo?
Cereja do bolo. A primeira vez que Paulo Sena foi como bispo no Rio de Janeiro, olha que eu já tinha sido outras vezes, tá? Em outras estacas. Quando eu entrei na reunião da presença da estaca de bispo, Ozzy, pensa numa 60 minutos de boca aberta. Os assuntos ali, todos eram voltados a dinheiro, cargo, disputa e poder. Eu não ouvi ninguém falar de fulano está doente precisando do remédio. Eu não ouvi falar ninguém que fulano está precisando de uma cesta básica. Não ouvi. Eu não ouvi. Eu, naquele dia que antecedeu a minha saída, eu passei 72 horas em choque com aquilo que eu ouvi. E a posição que eu tenho é... Eu vou falar palavras para você que eu ouvi naquele... Eu ouvi. Aquela irmã não passa de uma vagabunda. Aquele ex-missionário é um maconheiro filha da mãe. E aí vai, assim no dedinho. Eu saí dali, ó, eu falei que eu não conseguia rezar nem o Pai Nosso durante uma vida. Gente, é isso mesmo, a reunião da estaca? E outra, no braço, e tinha briga. E a informação era, sua ala bateu recorde de batismo, mas não bateu de dízimo. Eu falei, gente, eu não tenho nem o que dizer aqui. Eu bati de dízimo, eu fiz batismo, mas eu não te disse. Não adianta nada. Para isso não adianta nada. Não adianta esforço, não adianta perder o fígado, não adianta morrer do coração, nada, não adianta. Entende? Então, assim, a gente não está falando do Itaú, a gente está falando do Banespa, a gente não está falando do Banco do Brasil, a gente está falando de uma igreja. Você já notou que a gente sempre cai nessa? Em todas as lives, sempre cai nessa. Aonde está o Jesus? Jesus bateu o pé dali há muito tempo, se ele passou ali perto, meu amigo. Você tá entendendo? Vários. Eu ouvi frases, tipo assim, larga essa mulher, mano, procura outra mulher branca. Porra, uma preta. Eu ouvi, e eu me divorciei, eu nunca tive coragem de dizer pra minha ex-mulher o que eu ouvi do presidente da estaca. O presidente da estaca era, sabe o diabinho do lado um do outro, assim? Larga essa merda, divorcia, eu te apresento uma branca. E era um curitibano, viu? Era curitibano, viu? Eu dizia, gente, é fogo, não. Entendeu? Ozzy, ninguém vai conseguir... Eu nunca vi coisa assim lá na estaca, não. Não viu porque você foi da reunião Você foi na reunião da presidente da estaca? Você foi? Você não foi, né? Eu fiquei 11 anos na presidência da estaca. Não, mas lá dentro da reunião da cúpula. Sim. Sim. Mas a gente está falando de Rio de Janeiro e Paraná, é outra coisa. O Rio de Janeiro é o inferno do Brasil, o inferno do mundo. Entendeu? Desliga esse som, por favor. Entendeu? Tá entendendo? Uhum. Então, assim, é outra visão, é outra estrutura, é outra coisa, entende? Eu tô falando do Andaraí, eu tô falando do Jardim Botânico, eu tô falando da Barra da Tijuca, eu tô falando de bairro para ver se você lembra de um deles. Do Meia, tô falando de Campo Grande. Quando juntou Andaraí e Rio de Janeiro, juntou por causa de uma fraude de 8 milhões de reais. Eu fiz a denúncia no Ministério Público. Pelas coisas que aconteciam quando a estaca fechava, quando as pessoas usavam a estaca para outros confins. E hoje está aqui, o belo irmão Excommunication. Entendeu? Eu fui ameaçado dentro da estaca. É porque quando você fala, a sua visão é do Paraná, né? A minha é Rio de Janeiro. Você esteve no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro... no Rio. Então dá assim... Dá pra ver diferença. Dá pra ver uma diferença enfim, em todas as coisas, assim, na igreja. Eu imagino que nos Estados Unidos tem a diferença também. Aqui tem diferença. O Paraná, eu acho que principalmente Curitiba, eu vi uma frieza, mas eu vi uma coisa mais levadas a sério, entende? O carioca já é carioca por não ser sério, né, mano? É carioca, né? É Rio de Janeiro, né? Então, assim... Acho que as regiões mudam bastante a questão de
doutrina, né? Alguma região Sim, inventa uma doutrina como se fosse da igreja e sim, daí sim, começa a sim, saturar com sim, regras novas, sim. tá? Então, e muita gente já me falou isso, que como é o Rio de Janeiro, né? Como era a estrutura do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, para mim, é o lugar mais lindo do mundo, tá? Eu sou babaca no Rio, amo o Rio. O Rio de Janeiro é o lugar mais lindo do mundo, mas o Rio de Janeiro pode ser o lugar mais infiel e desonesto que você possa imaginar. É capaz da pessoa vender um copo d'água da torneira, que chama água da bica, né? Água da bica para você. Mas é um povo bom, viu? O carioca é um povo bom. É um povo festeiro, é um povo alegre. É uma cidade meia trash, né? Meia assim. A gente vive na beira do caos, né? Os 40 graus, que uma cantora canta Rio de Janeiro 40 graus, Cidade Maravilha da Beleza do Caos, ela existe, né? Mas engraçado, Fui bem recebido no Rio. É, Para mim, eu tenho amigos. não foi problema. Eu tenho amigos que são do Sul, são principalmente de Londrina, e quando veio o chamado Rio de Janeiro, eu não fui para o Rio de Janeiro com medo, né? Eu não queria ir, eu não foram. Mas, Uhum. mas foi lá, né? Foi lá que eu fiquei 16 anos, foi lá que foi bem recebido. Mas tem coisas boas. Eu acho que tudo negativo pode ser positivo quando você aproveita, entendeu? Quando você consegue ver aquilo de maneira mais óbvia. Você me fez uma pergunta que eu vou refletir bastante. Você jamais voltaria? Jamais. Eu seria inaceitável, eu seria inaceito, eu estaria. Porque você disse uma coisa que é fática e que eu vou bater na tecla. Se você sabe a verdade, você não consegue, você é um QI, é algo dentro do coeficiente de inteligência que não permite que a gente aceite ou deixe de aceitar determinadas coisas, entendeu? Uhum. Principalmente a fraude das informações, né? Mas assim, Digamos assim, nessa situação, hum, se eu pudesse voltar no passado de uma maneira lógica, talvez eu não mudasse nada, porque assim, daí eu não ia conhecer minha esposa, não ia ter é. meus filhos, e um monte de amigo que assim, eu considero tranquilo, né? Eu não ia querer ter Sim, perdido sim, todas as amizades, as experiências. sim. Mas de uma outra forma, assim, se você falar, não, você vai manter tudo isso. E só mudar o fato de ser membro ou não da igreja. Aí eu mudaria daí. Eu acho assim, eu também acho isso também. Eu acho assim, tem uma coisa muito, muito cômica nos seus vídeos da Vânia e do Paulo. É assim, eu tô com 40, vou fazer 44 anos. O primeiro ramo que eu abri lá quando eu estava na missão, o ramo de missão, né, que era ramo de missão, né? Ele ainda tá aberto. E foi através de um vídeo seu que uma pessoa que eu batizei acabou me localizando pelo contato, eu vi nos meus comentários. Então, assim, o que eu percebo? Na minha época, nos anos 80, a gente não tinha a internet. Eu não tinha a capacidade de julgar 100% se aquilo era legal, entende? Se aquilo era bom, se aquilo era péssimo, se aquilo era ruim. Hoje a gente já tem internet. Eu não tinha YouTube, eu não tinha um Ozzy para eu ouvir alguém que tinha passado por alguma coisa, eu não tinha uma Vânia, eu não tinha um Paulo, entende? Eu não tinha ninguém. Então, e outra, na época que eu conheci a igreja, que demorou um pouco para entrar, eu me indagava algumas coisas. Por exemplo, lá no Pará, a maior parte dos missionários eram do Paraná, eram do Sul, eram Curitiba, Londrina e Cascavel e etc. Então, eles eram do Sul. Tanto é que um dos missionários que me batizou é de Londrina e hoje está em Belém. E casou com uma referência que eu dei para ele, né? Tem 2 filhos com a pesquisadora. A ex-pesquisadora hoje é casada com o ex-missionário que me batizou. Que, aliás, a gente Uhum. achou ela no supermercado. Mas aí eu não entro no mérito dele. É ele, a escolha dele. Enfim, seja feliz para sempre. A questão não é essa. A questão é eu tive uma visão da igreja do sul, eu não tive do norte. Porque eu convivi com missionários, eu morei com missionários 1 ano. E eles moraram na minha casa, na casa dos meus pais, uns 6 meses, entendeu? Então eles conviveram dentro lá de casa. Então, assim, a minha visão estava muito mais lá na frente do que lá atrás, né? E eu ouvi as coisas, eu vi os missionários trocarem ideias sobre pegar o livro, ler, isso aqui é legal, isso aqui é contraditório, isso aqui a gente não vai ensinar. E as amizades, né? Teve muitas coisas, muitas pessoas positivas que eu conheci. Eu só fui parar em Curitiba por causa de um ex-missionário, né? Eu só fui Uhum. sair
Então, você falou, se eu não tivesse lá, eu não tinha conhecido minha esposa. E se eu não tivesse lá, eu não teria ido pro Sul. Eu fui para Salt Lake 5 vezes. 5 vezes. Né? Então, e todas as vezes que eu fui para casamento. Entendeu? E a gente tem que lembrar que isso foi uma fase, foi uma coisa positiva, né? Claro que hoje ninguém me convidaria para um selamento, ainda mais com o cabelo do tamanho que eu tô, né? Eu já seria chamada de bruxa, entendeu? Mas eu acho interessante, eu acho que nem tudo é negativo e nem tudo é positivo, entende? Eu não tenho ódio, eu não guardo mágoa, eu não guardo tristeza, eu não guardo... Cara, lembranças negativas eu não posso mentir que eu guardo, né? Mas assim, era legal, tem pessoas que ainda. Eu me afastei das pessoas. Eu me afastei. Não foram as pessoas que se afastaram de mim. Porque tem muita gente que concorda com o que eu fiz e concorda com o que eu não achava, entende? E descobri, né? Porque na verdade a igreja, ela te ensina o que você não tem que acreditar, né? A igreja, ela diz assim: não acredite em mim, eu sou a mentirosa, né? Já parou para pensar isso? Eu sou uma mentirosa, não acredite em mim, mas se você quiser conviver comigo, estamos aqui para qualquer negócio. É assim que eu penso, entendeu? Mano, eu faço live com o presidente da Estaca, meu. Mano, ele fala cada coisa absurda aqui que se eu gravo, se eu botasse na internet, eu tava milionário, meu. Mano, você pensa assim mesmo, meu? Você pensa isso? E assim, é legal, é bom conhecer pessoas. Conhecendo pessoas, você se conhece, você se corrige, entendeu? Eu já fiz tantas amizades no YouTube, já conversei com tanto ex-missionário, que quando eles falam, eu vou dizer para não esquecer que tá aqui tá no meu caderno. Os seus vídeos, eles foram proibidos numa missão, viu? Seus podcasts, você tá sabendo, né? Não fico Sim, sabendo, não. sim. O que eu fico sabendo são os comentários ali. Quem deixa comentário fica sabendo, mas de resto... Mas os missionários, eles entram nos seus vídeos, nos vídeos da Vânia, de forma anônima. E assistem de madrugada, que eu não sei, na minha época dormia, né? Na minha época, 10 horas da noite, o Zé tinha que estar dormindo, né? Mas eu nunca... Os missionários, eles têm celular com internet agora? Como é que é? Sim, meu amigo, tá 8 Mas anos. é muito bom. Sim, na minha época, nem brincar para ligar para mamãe. Nossa! Porque eu vi que alguns têm rede social da missão. Eles alimentam durante a missão? Rosa, eu vou te explicar uma coisa. Eles têm rede social, eles têm Instagram, eles têm Facebook e eles têm e-mail. Sim. Que dizem que é monitorada, não é monitorada droga nenhuma. Eles têm e eles entram nos seus vídeos de forma anônima e às vezes com nomes que você é do YouTube, você vai ver. Às vezes você pode entrar no teu canal e ver da onde está vindo a busca. É mais ou menos assim. Minha flor, meu coração. Minha casa é amarela. Esses canais que estão entrando no seu canal, essas pessoas que usam o canal deles para entrar no seu, eles são os missionários. Eles são os Zelda. Porque assim eles vão passar batido na triagem do presidente da missão, entendeu? Uhum. Você não sabia não disso que estava liberado celular, telefone, Wi-Fi, nada? Não, eu comecei a criar o Instagram do membro fiel e daí comecei a adicionar pessoas. E depois acabou acontecendo que as pessoas estão me adicionando, eu só vou aceitando. E eu comecei a ver que tinha muito missionário ali, plaquinha com perfil. Eu pensei, ué, será que a família está alimentando a página ou é eles mesmo? Sim. E tem gente que passa o dia inteiro sem fazer proselitismo, que na época você batia de porta em porta, e eu batia de porta em porta, a gente foi dessa. Eles não batem de porta em porta, eles vão pra internet, eles passam metade do dia na internet. Proselitismo do post. Sabe por que eu estranhei isso aí que você tá falando, eu também não sabia? Que eu achava que tinha canais e pessoas que entraram, tipo assim, hoje eu tenho 485 mil acessos. Eu digo, meu Deus, é tanto acesso, eu vou pesquisar de onde estava vindo. Mas eu tenho os 120 inscritos. Porque tem missionário que não se inscreve no teu canal e vê o vídeo, os que não se inscrevem. E tem os que se inscrevem com o nome fictício, com o nome da mãe, nome da irmã, entendeu?
Sim, Eu- sim. essa Eu, treta. pelos números, eu consigo ver, sim. Eu consigo ver que eu tenho tantos inscritos, mas eu tenho, assim, 10 vezes mais minutagem de visualização. Então, eu É pensei, nossa, estranho. deve ter muita gente que assiste que não tá inscrito, né? Pois é, e tem outra. Aí, o que que aconteceu? Os seus vídeos, eu vou falar isso porque eu fui atrás da informação, tá? Os seus vídeos foram parar na missão Cuiabá, no meio dos missionários de Cuiabá, que tem uma missão Brasil-Cuiabá. E aí mandaram a mensagem para mim. Paulo, você conhece o Membro Fiel? Eu falei, cara, eu acho que é do Oz. Aí eu fui lá ver. Porque o nome do teu canal, o Membro Fiel, não dá a entender que você é ex-membro, entendeu? Dá a entender que Essa é a ideia. foi- Então você foi muito malandro nisso, entendeu? Tipo, membro fiel, é membro da igreja, entendeu? Então, o não membro entra porque ele conhece e o membro entra achando que conhece, entendeu? É muito, Aham. é muito, é que chama disso, tem uma coisa que chama na internet, né? É uma cocadinha de esperteza, né? Uma malandragem de esperteza. Pô, Zé, não faz sentido eu ter 120, 90 inscritos e ter o número exorbitante de. Aí eu fui atrás. Aí eu comecei a receber e-mail de missionário, Instagram. Oz, você presta atenção. Depois você vê lá, Missão Brasil Fortaleza. O presidente da missão, ele está no teu canal. O atual presidente da missão, ele tá no teu canal. Pode estar, ele tá lá com a cara dele e a mulher dele. Entendeu? Ele foi meu companheiro, ele tá lá. Ele é presidente da missão Fortaleza Leste. E aí, como é que Uhum. fica? Aí o que que acontece, né? Eles fazem a festa, né, para proselitismo, mas eles se condenam, porque o cara começa a fazer pesquisa no livro de Mormon e vê que o livro de Mormon é falso, daí o cara vai embora. Não, eu tenho, assim, tem bastante gente que entra em contato, né, querendo Ah, ajuda, sim, né, apoio. trocar ideia. E assim, a maior parte realmente é assim, como que eu vou falar para minha esposa? A Hum, maior parte, é. é isso. E é aquilo, é totalmente pessoal isso, né, porque para mim foi de um jeito, para mim foi mais fácil, né, eu pensei, eu desconsiderei a possibilidade de eu viver ali fingindo. Já fui direto, né, já fui direto pro campo de batalha. Hum. Então, eu sei que para algumas outras pessoas, talvez, sei lá, né? É muito difícil a gente querer Mas dar alguma opinião estrutura assim. psicológica, estrutura mental, ela é muito pessoal, sabe, Oz? Ela é muito Sim. varia de cada pessoa para cada pessoa. Tem pessoas que estão lá que têm sanidade, né? Tem sanidade, que tem o tico e teco no lugar, que ninguém tem na sociedade humana, né? Varia. O dia que você tá bem, tem dia que você tá mal, tem dia que você tá estressado. E tem pessoas que tem pessoas que se adaptam àquilo. Tem pessoas Uhum. que se adaptam e depois escolhem. É uma questão de escolha. Eu acho que essa questão de impor. Eu acho que eu também não vai mudar a minha falta de pensamento. Eu não preciso impor minhas ideias para fazer com que as pessoas acreditem no que eu faço ou deixo de fazer, né? É claro que a gente está em 2023, nós temos acesso à informação maior do que qualquer outra geração, mas uma coisa é fato: mentira, ela sempre vai cair. A mentira, ela sempre vai, tipo, a mentira, ela vai ter o fim dela. E a mentira, ela é combatida com a verdade, né? Você tem escolhas. Que direito eu tenho de respeitar você como ex-líder que você quer sair? Você quer sair, lamento. Ou Bom, assim, tem um outro tipo de situação. Tem gente da minha missão que a gente conversa e ele fala, ó, eu escuto teus podcasts, eu já sei dessa informação, eu sei que a igreja é falsa, né? Eu sei que tudo lá é uma mentira, mas eu continuo indo porque eu tenho um monte de amigos lá e eu gosto deles. Pra mim tá ótimo, pra mim tá ok. sim, A pessoa tá sim, se sentindo bem, tranquilo, ela não tá sendo tranquilo. enganada, ela Não, tá ok com isso, não tem problema nenhum, não, né? é a questão assim, vamos lá. Eu tenho amigos, colegas que eram da igreja, que dizem assim, Paulo, eu tenho depressão, remédio não faz mais efeito, eu não tenho mais terapia para ir, eu não aguento mais. Eu falei para ele, olha, que tal você dar um open, né? Um closet, né? Open abrir, né? Um closet na igreja
E você usar cannabis? O cara vai lá, usa cannabis e melhora. O lado mental das pessoas, ele é muito complexo. O ser humano é muito complicado. O ser humano em si, ele é muito difícil. Todos os dias a gente amanhece de um jeito. E outra, eu acho que uma coisa que eu procuro muito diariamente, eu procuro me aproximar de pessoas que me acrescentem alguma coisa, não que me dão alguma coisa, que me acrescente. Então, assim, eu não sou obrigado a conviver com todo mundo, eu não sou obrigado a estar com todo mundo. E essa teoria de viver em comunidade, ela é muito complexa. Porque, assim, Sim. eu tenho alunos do Brasil de todos os jeitos, eu tenho pessoas de todos os... Meu irmão pensa diferente de mim. Os meus avós pensavam diferente de mim. O meu pai lê a Torá. O meu pai, ele lê a Torá, ele lê a Cabalá. Então, assim, eu não vou criticar o cara por ele ler um livro de 5.000 anos atrás. E outra coisa, ninguém é obrigado a aceitar ninguém. Esse fator de ser uma comunidade fechada, porque é isso que a igreja faz, uma comunidade fechada, que não dá abertura para que você pense, ela torna as pessoas escravas mentais delas. É abuso mental, né? Você tem o direito de pensar o que você quiser, de fazer o que quiser. Por exemplo, tinha uma alergia crônica quando eu estava na missão, né? Do nariz, eu tomava Histamin, Estadin. Com a injeção de cannabis, não estou defendendo os maconheiros não, tá? Por favor. Com a injeção de cannabis, eu não tenho mais alergia. É ruim? Não. É ruim viver com alergia, entendeu? Então, pode ser que a minha mãe não se adapte a cannabis, pode ser que meu irmão não se adapte a cannabis, né? Tem 5 parâmetros da igreja de desrespeito. Desrespeito à sexualidade das pessoas, desrespeito à vida privada das pessoas, desrespeito à mulher dos outros e desrespeito com o que eu faço com o meu corpo e com a minha vida, né? Eu sou autorresponsável e tenho CPF como adulto para responder o que eu faço de bom e de ruim para a sociedade. Sinceramente, eu não consigo mais me adaptar a banco de igreja. Acho que quando eu vou para uma igreja, acho que o pastor fica com medo de eu entrar ali e botar todo mundo para correr. Porque olha, uma coisa que eu fiz na igreja e que eu lembro muito é que eu consegui afastar todo mundo que era aluno meu do instituto. Engraçado isso, olha Você a coisa falou de banco da igreja, eu lembrei de uma postagem que alguém colocou lá no Mormonismo Sem Censura, levantando a hipótese de, e se fosse, né, domingo de testemunho, né, a gente como, né, ex-membro chegasse lá na frente e fosse falar essas informações da igreja. O que você acha que aconteceria? Iam desligar o microfone, iam mandar separar, iam mandar você sair? Olha, no Rio de Janeiro era capaz de você levar uma bofetada antes de você subir, né? Porque ali é só troglodita. Ou então o microfone ia parar de funcionar. Eu, como bispo, eu dizia, microfone não funcionou, pode gritar. Entendeu? Minha esposa levantou essa questão também umas semanas atrás. Ela falou, o que você acha que ia acontecer? Dizendo assim, Ozzy, na minha estaca, onde todo mundo me conhece, e eu chegasse lá na frente para prestar um testemunho. Então, eles sabem que eu já não sou mais membro, provavelmente eles já iam estar assim, precavido. O que você acha que aconteceria? Acho que eles iam me impedir ou iam deixar, iam cortar no meio? É impossível, depende de onde você tá, porque uma das 3 coisas você ia acontecer. Uma das 3. O que seria a instrução da igreja de Salt Lake? Você não pode subir. Não, instrução para o bispo. O que o bispo deveria fazer nessa situação? Na minha época, que mudou muito o manual, eu teria que cortar o seu microfone. Eu teria... Eu lembro que uma vez entrou 2 travestis na conferência da estaca. 2, olha só, 2 não, eram 3. Nossa, foi um forobodó. Porque assim, era na hora do meu discurso da estaca, era um dos últimos discursos. Aí eu fui dar o discurso e vi todo mundo ali meio preocupado com a travesti. Sabe quando 3 bancos esvazia e todo mundo vai para outra, ficar apertado e deixar a pobre coitada lá? E eu falei assim, seja bem-vindo, Helder fulano, Helder ciclano, Helder... Gente, eles fizeram missão comigo.
A gente sabe o que aconteceu? Um era macumbeiro, um era travesti e o outro era cafetila. Aí, mas eram 3 travestis, estou falando de 3 elas. O presidente da estaca me suspendeu durante um mês. Então, assim, sabe, Ozzy, eu tô rindo porque eu lembro, eu tenho uma ciência de uma coisa. Eu não suporto viver numa bolha. É uma bolha muito, muito louca, é uma bolha muito doida. Mano, é pior do que droga, é pior do que pó, mano. É uma coisa muito. Pó, pelo menos, você sabe que você tá usando porcaria, mas assim, é uma coisa. É uma cocaína tão fina que você não percebe que estão te introduzindo na tua cabeça, né? Você tá entendendo? Aham. Olha, eu lembro, meu presidente da estaca sofreu muito comigo, né? Aliás, ele penou muito comigo. Ele chegou para mim no domingo e falou assim: Bispo, eu quero falar com o senhor. Muito. Eu falei: por que você quer falar comigo? Eu liguei a televisão ontem e eu recebi uma notícia. Eu falei: que notícia? Aí eu pensei que é preocupado. Ele falou assim: você sabia que eu escrevi uma letra de uma música, seu samba está concorrendo ao Carnaval Carioca, né? Porque, na verdade, a estaca é do lado da quadra do Salgueiro, né? Do Andaraí. Aí eu falei: sério? Estou segundo colocado? Eu não sabia. Ai, que bom, vou ganhar o dinheiro. Aí o presidente da estaca virou para mim e disse assim: mas você vai pagar o dízimo, né? Entendeu a Pois piada, o é. deboche? Então, é muito louco. É como diz o Paulo Gonçalves, é bom a gente debochar pra rir, mano. Porque, mano, ó, vou te confessar uma coisa. Tem um amigo meu, Ariberto, que o Ariberto, ele fica imitando a voz do templo, né? Aí de noite ele me manda mensagem, ele manda mensagem assim: eis que abre a porta. Quem está batendo na porta? Eu falo: estou bêbado. Aí ele dá 3 toque-toque. Que queres? Então, assim, é ironia, mano. Mano, a doutrina morra não existe. Aquilo é coisa pra topeira, pra gente doida, mano. Que não dá, mano. Não dá pra aceitar que um Eu dia eu tava aceitei aquilo. pensando nisso também. Digamos assim, na missão foram o quê? Umas 5 vezes que eu tive arma na minha cara, assim, que eu poderia ter morrido, né? Madre, Então eu fiquei pensando assim, cara, imagina se eu tivesse morrido lá por uma causa dessa. Eu falei, nossa, cara, eu ia ficar muito você chateado, tava hein? onde? Você tava em Campo Grande, Santa Cruz? Você tava onde? Não, eu tava no Dendê, ali na Ilha do Governador, Vila Joaniza, e em Bangu também, tem bastante favela rival uma com a outra, que a gente tinha que entrar nas duas, então Vila tinha muita Joaniza? arma. Vila Joaniza? Aham, Eu tive sim. uma casa na Vila Joaniza. É, É do lá na lado do, ilha. aero- é do lado do comando militar. É, do Galeão, Subindo. aham. Sim, dentro tem o comando militar, e aí depois tem o mar do outro lado, não é? E tem uma avenida bem grande, não é isso? Sim, Eu sim. tive casa na A Vila vista de Joanisa, lá é bem bacana. maravilhosa. A melhor casa que eu tive na minha vida foi uma casa numa Dá pra favela. Ah, era ver ótimo. toda a Baía de Guanabara, dá pra ver o aeroporto, dá pra ver o Cristo lá longe. Acho que é o Cristo ao Pão de Açúcar. Eu gosto da Ilha do Governador. Eu acho bacana, eu acho tão exótico, eu acho tão assim, tão instigante aquele lugar, meu. Eu acho bonito o lugar. Tinha que ser muito bem tratado, né? A orla, né? Eu lembro, aqui em Washington, a gente tem uns lugares à beira-mar, né? Que a gente viajou e aí eu fui para o lugar. E eu lembrava muito do Galeão. Ala Galeão é Ala Ilha. É isso. Ala Aham. Galeão é Ala Ilha. E eu dei palestra na Ala Galeão muito tempo atrás, há muitos anos atrás. Mas é engraçado, né? Você está falando de nomes que eu lembro: Meia, Andaraí. Não sei se Andaraí você passou. Campo Grande, Santa Cruz. Raio que o parta, né? Mas o legal da vida é isso, é ironizar, né? É rir de nós mesmos, né? Porque a gente tá rindo da minha cara. Eu lembro que a minha mãe ria bastante porque o meu cachorro gostava de dormir em cima do meu Garmin, né? Quando eu chegava. A minha mãe uma vez falou pra mim assim: ah, Paulo, já que você não saiu da igreja, tá frio aqui, vou botar o Garmin no cachorro. Aí o cachorro andou na frente da casa de Garmin, lá vem os Eldres. Então, assim, é irônico, mas eu encontrei pessoas boas. Eu encontrei gente boa na igreja. Eu não posso negar, não. Eu recebi muita ajuda de membros, de pessoas da igreja. Gente boa, gente bacana, entendeu?
pessoas que talvez eu não vá rever nunca mais, por questões de distância. Mas é legal, é interessante. Encontrei muito missionário de coração bom. O missionário é uma pessoa limpa, cara. Ele tá lá de boa intenção, entendeu? Ele é apenas mais uma vítima, né? É apenas alguém que tá Sim, ali, entendeu? tem muito líder também, né? Muito líder que às vezes É. é uma pessoa boa mas infelizmente está vivendo uma enganação. Eu lembro que quando eu tava em Curitiba, no Portão, eu gostava muito da Estaca Portão, né? Achava ela linda, achava ela bonita. Eu era um pessoal, tá? Eu acho o bairro do Portão lindo e tal. E o presidente era uma pessoa tão bacana, tão gentil, tão educada, tão cortês. Quem que Então, era o assim, presidente lá? ai, não lembro, faz tempo. Era um italiano, um cara gordo, enorme, mas gente boa, um cara abraçava todo mundo e tava lá, né? Paciência. E eu acho legal isso, conviver, pessoal. Eu acho que a gente precisa e respeitar quem tá lá, né? A gente não tá desrespeitando o fato da pessoa estar lá. Eu não Sim, sim. respeito o fato de que está sendo ensinado lá, né? Eu lembro que quando juntou a Missão Rio de Janeiro, eu estava naquele teste que eu falei, né? Naquele bendito teste. E a gente juntou as duas, né? Juntou a Rio Norte e a Rio, né? E eu lembro, a minha maior, uma das alegrias que eu tive muito foi rever algumas pessoas. E ser bom não é estar no meio de determinadas pessoas. Você pode fazer o bem onde você está, no seu trabalho, com as pessoas, entendeu? Mas essa ideia da igreja é mentirosa, né? A igreja não é caridosa, a igreja não é um lugar humanista. Eu vi até mandaram para mim um vídeo de uns 70 que falou que a igreja não é um lugar para caridade. É para quê então, né? É para quê então? Então eu não vou dar almoço para missionário, porque o que teve de missionário na minha casa que comia. Nossa, missionário, você foi missionário, você sabe, missionário chegava na minha casa, era 1 quilo de salsicha por almoço, filho. Era bife, alcatra quanto é filé. É de caramba, meu. Uhum. É o famado pau da fome, né? E teve um tempo, eu não tô jogando na cara, né? Que missionário comia um mês inteiro lá em casa. Já era família nossa. Missionário já entrava e ia pra cozinha, ó, e pega lá o teu. É porque a gente nunca foi miserável, né? A gente nunca, e a igreja nunca deu um centavo, né? Eu só descobri que a igreja poderia ter ajudado os missionários lá em Belém é, com alimentação depois que eu fui bispo, que eu fui ler o manual, entendeu? Porque eu sou incapaz de deixar o missionário com fome. Claro que hoje eu sou uma apóstata para eles, né? Mas é entender as coisas, né? Suportar as coisas. Descobrir pessoas também, eu acho que faz parte da história. Você, a Vânia, os outros que me ligam. É engraçado, missionário na missão me ligar. Mano, é muito, muito tosco. Eu penso que é trote, né? Olha, eu tô na missão X. Dá pra você mandar pra esse e-mail o endereço do canal do Ozzy? Eu falei, hã? Então faz o seguinte, manda pro meu zap, olha, tá aqui, ó. Mande, por favor, ó, tá aqui. Mande, por favor, o canal da Vani e do Ozzy. Estou na missão, Manaus, e quero ir embora. Mas eu preciso fazer isso de uma forma sorrateira, rápida. Aqui, ó, mensagem todo dia. Entendeu? Então você faz diferença na vida das pessoas. Isso é honesto, Quando, né? quando eu saí, assim que eu saí da igreja, aliás, assim, os primeiros anos, eu fiquei assim pensando, a igreja é um lugar muito bom, É. eles ensinam sobre Jesus Cristo, eles fazem muita coisa boa, Hum. mas só que infelizmente a história da igreja mostra que a fundação dela e muito da base é mentira. Ele é Porque eu pensei, é um lugar estuprador, né, bom mano? pra O, família. o Joseph Smith era estuprador, né, mano? Isso é Aham. estupro, né? Você tem filha, mano, 14 anos. 14 anos. É uma criança, mano. 13 anos. Aham. Mano, tem relato nas cartas da Emma Smith, tem criança de 13 anos. 13. 13. 3. Quando você lê o livro da Emma Smith, você fica. Isso aqui não é verdade. Não era 80. 80 eram os Então, mas, oficiais, mano. mas quando eu saí, eu pensei, tá, essa sujeira, toda essa mentira é do passado. Hoje em dia a igreja é muito boa. Mas daí me tiraram esse tapete quando descobre 100 bilhões de dólares Oh, desviados. Aí eu pensei, 100? cara, 100? né?
100 é pouco. 100 é pouco. Pois Eu vou te dar um dado. O Eu vou te dar diretor de investimento da igreja denunciando a própria igreja com 100 bilhões, a igreja sendo, né, julgada. Eu pensei, cara, eu estava pensando mesmo que essa sujeira era só do passado, né, e que hoje, assim, o pessoal estava tentando corrigir, mas eu vi que não é, né, não é. Ozzy, Realmente não tem eu vou como. falar uma coisa pra você. Que eu botei, deu um choque, eu tive um boom na internet por causa disso. Se você botar o nome da associação, o nome, X, associação, no Tribunal de Justiça do Paraná, e você botar no Tribunal de Justiça do Rio, ou de São Paulo, ou do Sudeste, eu perguntei isso para um presidente de área, por que que vocês têm 5.000 processos de uso capião no Brasil inteiro? A igreja precisa do uso capião para fazer isso. Você sabe o que é isso? Eu vou te dizer o que é isso. Sério? A igreja fazendo uso capião? A igreja faz isso todo dia. Todo dia. Todo mês e todo... Aí o que aconteceu? Eu entrei lá, pá. Na época que eu estava fazendo aquele bendito teste, um advogado virou para mim e falou assim, qual é o nome da associação? É tanto. Era a Missão Rio de Janeiro. Era Barreto, era a Missão Rio de Janeiro. Então, ele usava um CNPJ da missão. Mas quando a gente coloca, por exemplo, o nome Ozzy no Tribunal de Justiça, vem a lista inteira dos Ozzy. Mas se eu boto Ozzy da Silva e o CPF, vem o nome. Tinham 12.000 tentativas de uso capião no Brasil inteiro da igreja. O que a igreja faz? O imóvel está fechado. A igreja vai lá e se interessa por um imóvel. Ela entra com uso capião, absorve aquele imóvel e coloca para vender o imóvel. No estado de São Paulo, e eu te mando isso porque é fácil entrar no Tribunal de Justiça porque é aberto. No Brasil inteiro. E em São Paulo, tinha imóvel até no meu bairro. Consolação, Itaim Bibi. Para que uma igreja precisa de um apartamento no Itaim Bibi? Para que uma igreja precisa de um prédio de 18 andares, de 20 andares? 3 imóveis na Paulista. Os 3 imóveis na Paulista são da igreja. A igreja foi lá e pagou a dívida e absorveu para ela. Você acha que só 100 milhões de dólares? É muito mais. E ela faz isso no mundo todo. Ela faz isso o tempo todo. É uma prática. Eu não estou falando que o uso capião é crime. Eu não estou dizendo isso não, tá? Pelo amor de Deus. Senão o professor, meu Sim, é a orientador... questão da igreja ter muito dinheiro e precisar ainda agir, né, com Fazenda de laranja. Fazenda de laranja. Para que a igreja precisa de uma fazenda de laranja? Para que a igreja precisa de um prédio de 30 andares no centro de São Paulo? E, aliás, a igreja compra, mas ela coloca no CNPJ, porque a igreja não é só um CNPJ. A igreja vários. A questão da igreja pegar o dinheiro e investir, eu não sei quanto de legalidade tem isso, porque, teoricamente, se ela é um instituto religioso, o dinheiro ele já não é passado por taxa do governo, né? Você entendeu? Você entendeu. Para ser usado para caridade. Mas o que acontece? Vou te explicar por que a igreja usa a lei. É assim. Associação religiosa, clubes, igrejas, Rotary, Lions, maçonaria nem tanto, que a maçonaria já tem até a súmula do STF por causa disso. Tem algumas organizações religiosas e sociais que não pagam IPTU. Ou seja, eu sou dona de um prédio de 18 andares na Paulista, né? Eu não pago IPTU. Eu não pago. Você tá entendendo? E o dinheiro entra brincando. É um pandeló, né? É um negócio assim. Por isso é que eu falei lá no início do vídeo, que eu vou cortar e fazer 2 vídeos, tá? Depois. É assim, que a igreja, ela se mantém não com a membresia, ela se mantém com os investimentos dela. Ela é tipo assim, ela consegue sobreviver diante de, por exemplo, 2 anos de pandemia, porque ela tem dinheiro em caixa. Isso, falando de pandemia, né? É a segunda coisa que me deixou chateado dos dias atuais da igreja, né? Porque
O primeiro foi esse desvio de dinheiro, e o segundo foi saber que a igreja tem tanto dinheiro, ó, passou no avião aqui. Ih, desculpa, não tem problema não. É, a igreja tem esse tanto de dinheiro e não pôde ajudar de maneira assim eficaz os membros que estavam passando por dificuldade, né? Na pandemia. Pois é. Com tanto dinheiro assim, né? Não, agora, não é desculpa a falta de dinheiro. Eu fiz uma pergunta para esse meu amigo que está fazendo missão, que é presidente de missão, eu fiz uma pergunta para ele. Terezinha, o Piauí é o estado mais pobre da federação no Brasil, um dos estados mais pobres. É o estado mais pobre, né? Vai ter um templo de $70 mil. E aí? Tem resposta? Desculpa. Onde as pessoas estão passando fome, onde as pessoas não têm emprego, onde a miséria é absoluta, e você faz um prédio de $70 mil? É ópio, é um ópio, é vender droga pro povo. Só pode, não é possível. Droga, assim, a religião é o ópio do povo, entendeu? Já dizia Rui Barbosa, mas assim, não tem ajuda, não tem humanidade. A gente está falando de uma associação que lucra. A gente está falando de uma associação que é dona de um banco, o Egg Bank é da igreja. É o banco que coordena o dinheiro da igreja. É o banco, eles têm um banco. Eles têm uma rede de hotéis. Aí o missionário vai para minha casa. Não, tô jogando na cara não, tá? Pelo amor de Deus. Aí você fica preocupado com um cara que tá lá no Raio Pátria do Pará, que não tem o que comer na missão, porque o presidente da missão isso, o presidente da missão aquilo, e o cara não te dá um centavo para você dar subsidiar a alimentação de um missionário. Sim, sim. Ah, mas eles têm... Na minha época a miséria era grande, porque a gente tirou leite de pedra. Eu comia. Por exemplo, eu tinha um problema com o meu presidente queria tomar meu cartão de crédito. Não, você não vai tomar meu cartão de crédito. De jeito nenhum. Não vou. Não dou, é meu. É escondido. Aliás, eu fiquei preocupado que um dia eu tive uma mudança de área e eu escondia meu cartão de crédito. Sabe, no sul, não tem aquelas casas de madeira? E eu escondi meu cartão de crédito debaixo da madeira. Eu fiquei todo desesperado porque o dono da casa ia pegar. Porque no sul parece que pegava a casa de madeira e levava para outro lugar, né? Tem isso? Sim. Meu Deus, tem que ir atrás do dono da casa saber onde é que estava meu cartão. Então, assim, é irônico, é doutrinário, é usar a fé alheia. Agora, aquele cara que denunciou o dinheiro, aquele cara denunciou o dinheiro aqui, nos Estados Unidos. Ele denunciou aqui. E os do Brasil? Sim, sim. E os do Sul, os do Norte, entendeu? Então, assim, outra coisa, Ozzy, se você vê uma capela em lugar pobre, a capela é um luxo. O material da capela é caríssimo. É caríssimo. Eu conheço cidades do Ceará que o prédio mais bonito da cidade é o prédio da igreja. Entende? Eu não estou falando de não utilizar os recursos para o crescimento da igreja, estou dizendo isso. Mas, assim, o que parece é que a gente não está falando da fé, né? A gente não está falando de Deus. A gente não está falando de Jesus Cristo. A gente está falando do Itaú, do Bradesco, do Banesco, sei lá o que a gente está falando. Entende? Como é confuso, como é implícito e como a igreja ser patrocinadora de um candidato à presidência nos Estados Unidos, a igreja ser dona de companhia aérea, esse dinheiro está vindo de algum lugar, Ozzy. Dinheiro não nasce árvore. Se tu sabe o nome da árvore, por favor, me diga que eu quero plantar. Da índole. Irmão, muito obrigado, então. Vamos lá, que eu já enchi muito sua paciência. Ok? Vou jantar porque sou filho de Deus. Só para quem não tá entendendo, né? Por que eu tô na rua, não tenho casa? Moro na rua. Não, é porque ele é Wi-Fi dele. Eu tenho meia-noite, daí eu chego em casa, tá todo mundo dormindo, né? Então, para não atrapalhar eles, eu vim aqui pra rua para gravar. Tá bom. Mas aqui, ó, já é quase 3 da manhã. Eu vou dividir o vídeo em 2 ou 3, eu vou te mandar. Sim, sim. Muito agradecido, trocar as informações, fiquei muito feliz de te conhecer. Quando eu estiver nas bandas da rainha aí, a gente toma um chopp, toma um café.
Muito obrigado, um abraço à sua esposa, um abraço às tuas filhas. Fico muito feliz de te conhecer e trocar essa ideia com você. Foi muito saudável, muito inteligente da tua parte. Muito, muito, muito grato. Obrigado, Ozzy. Ok, Tchau. obrigado. Um abraço. Fui. Paz.